Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e felizes para começar mais uma disciplina. Na verdade, a disciplina de mineralogia. Ela faz parte do eixo das disciplinas da área de química inorgânica e vocês vão ver por quê. Então, é uma breve apresentação e aí nos nossos encontros, então, nós conversaremos profundamente sobre ela. Então, sejam todos bem-vindos, né? Nessa altura, eu acredito que dispenso apresentações, né, pessoal? Embora a graduação em Química, né, a vasta experiência no ensino superior e a atuação nas coordenações e também na disciplina de Mineralogia. Então, essa é a terceira vez que eu vou ministrar essa disciplina para vocês, e eu espero que ela atinja os objetivos, tanto os objetivos de conteúdo, né, como também que eu consiga despertar para vocês o interesse para essa área, que é uma área bastante interessante, que está em constante transformação e que faz com que a gente possa conhecer bastante dos nossos recursos naturais. Então, é uma disciplina de 40 horas, então ela vai estar dividida no bimestre na forma de 2 módulos, então começando o primeiro no dia 15 e finalizando no dia 8, e depois iniciando o segundo módulo no dia 9 e finalizando no dia 6, no dia 1 de junho, né? Então, são módulos, embora módulos mais longos, né, do que uma disciplina de 80, mas vai passar tudo muito rápido. Então, veja que um módulo a gente vai ter praticamente 20 dias e o segundo módulo também. Então, porque a disciplina é de 40 horas, certo, pessoal? Então, o que a mineralogia está fazendo no curso de Química, pessoal? A mineralogia, ela, como eu falei para vocês, ela faz parte desse eixo da química inorgânica e também da ciência dos materiais. Quando a gente fala em mineralogia, nós estamos falando de materiais sólidos. E esses sólidos da mineralogia, que são os nossos recursos naturais, eles são sais, ou são complexos, que estão presentes na nossa crosta terrestre. Então, é muito importante a gente saber, entender um pouco sobre esses recursos naturais, aplicá-los, porque toda transformação química, pessoal, ela começa numa matéria-prima, e essa matéria-prima, normalmente, é um mineral. Então, quando eu falo da produção de alumínio, seja para o mais variado fim, seja para a embalagem, seja para uma placa de um equipamento, né, ele surgiu da bauxita. Vocês devem ter acompanhado a discussão do nióbio há uns anos atrás, né? Então, que um metal nobre e que o Brasil possui uma fonte, a maior fonte, né, a maior reserva, não fonte, a maior reserva de nióbio no mundo, né? Então, ele sendo metal nobre, com muitas utilizações tecnológicas, é claro que os olhos do mundo se viram também para o Brasil. Então, vocês sabem que o Brasil é um celeiro tanto de produção agrícola, mas também de reservas naturais. Que reservas naturais são essas? O próprio alumínio, que eu comentei com vocês, o ferro, né, o nióbio e o cobre, e tantos outros metais que faz com que esteja presente nessa área enorme que é o Brasil, certo? Então, a gente, num primeiro módulo, nós vamos conversar sobre a origem, né, então, desses recursos naturais, e depois, no segundo módulo, nós vamos conversar sobre a aplicação desses recursos, porque, na verdade, eles acabam desenvolvendo não só os processos químicos, as indústrias, mas também eles geram desenvolvimento econômico, né, então, os processos de transformação. Então, é uma disciplina bastante interessante, atual, e eu espero que vocês usufruam dela. Então, qual que é o objetivo da disciplina, né? Então, é desenvolver habilidade no que se refere à composição, seleção, caracterização e utilização de materiais, proporcionar a vocês a aquisição de conhecimentos em ciência e tecnologia de materiais, porque, na verdade, ele vai trazer informações desses recursos naturais e que também a gente vai ver possibilidades de redução de impacto ambiental. Né? Então, na verdade, o objetivo está bem sucinto aqui, mas a gente vai estudar essa variação, né? Essa
origem e depois a aplicação desses recursos, né? Então, de uma maneira mais objetiva, compreender e analisar mineralogia física, química, as origens e as principais utilidades dos minerais e rochas. Aqui os exemplos de galena, que é um sulfeto de ferro, a bauxita, que nos dá origem, que é a origem do alumínio, o nióbio, o ferro aqui já processado, né? Então, a gente vê as diferentes formas de minérios no estado sólido. Que habilidades que nós vamos desenvolver, né? Identificar as principais camadas que formam o nosso planeta, porque, na verdade, esses minerais, esses recursos naturais, eles estão na crosta terrestre, né? Listar os principais eventos da história da Terra, então, a partir de todo o processo evolutivo, descrever as principais rochas, classificar cristais, minerais, materiais amorfos, isotropia, relacionar a propriedade do estado cristalino aos diferentes tipos de ligações químicas, que nós vamos ver que esses compostos, eles são compostos iônicos, né? Identificar os principais conceitos relacionados às propriedades, explicar os reflexos dessas propriedades na caracterização desses minérios, que, na verdade, acaba sendo uma ciência de materiais, reconhecer a apresentação dos resultados de uma análise química em minérios. Então, será que tem pequenos testes que eu posso fazer para identificar? Identificar sistemas cristalinos, geometria, os parâmetros da célula unitária e os elementos de simetria. E no segundo módulo, né, a gente vai relacionar essas propriedades com a composição química, né, seja dos silicatos, dos sulfetos, dos óxidos e dos hidróxidos, que são os minerais mais comuns. Interpretar as propriedades diagnósticas, né, com a composição e estrutura também de carbonatos, fosfatos e halóides, reconhecer diferentes propriedades físicas dos minerais, caracterizar métodos para a determinação dessas propriedades, comparar a variação das propriedades com as orientações cristalográficas, né? Então, por que que um metal tem essa estrutura cristalina brilhante e outros não têm? Apontar características físico-químicas, identificar os principais minerais utilizados na indústria, avaliar os minerais do futuro e suas aplicações, exemplificar os usos de rochas e minerais, né, em processos industriais no cotidiano, e relacionar transformações de minerais com o desenvolvimento socioeconômico, preferencialmente sustentável do país. A gente sabe que todos esses minerais que eu comentei com vocês, eles são recursos naturais e hoje não tem como a gente separar essa questão da exploração dos minerais e não pensar na sustentabilidade, né? Porque nós vamos ver que o período que isso demorou para a formação, né, com a própria evolução do planeta e a velocidade com que todos esses recursos têm sido consumidos. Então, o nosso ambiente vai continuar sendo o ambiente virtual, né? Então, o primeiro módulo de 15 a 8 de maio, o segundo de 9 a 1 de junho, e a trilha de aprendizagem que se mantém, né? O tema abordado, a aula web, né, que é a aula ao vivo, os materiais de apoio e referência, que tem muita coisa, e as atividades avaliativas, que envolvem elaboração de vídeo, questionário, construção de mapa mental, né, para que vocês possam também, nesse momento de realizar as atividades avaliativas, que vocês possam também fixar conhecimento, buscar outros conhecimentos relacionados à disciplina e os conteúdos abordados. E depois a gente vai ter a avaliação, que ela é constituída de uma prova, né? Então, segue o padrão do EAD, então, 2 atividades avaliativas, como são 2 módulos, pessoal, de algumas experiências anteriores, eu acabei colocando 2 atividades, né? Participação nas aulas ao vivo e avaliação presencial obrigatória, que ela vale aí os 52%, né? E aquele esquema de que se a média é igual a 6, está aprovado, e se a média está abaixo de 6, faz o exame, e com a possibilidade da realização de uma segunda prova para recuperar esse conteúdo. Todas as nossas referências bibliográficas estão
nas nossas bibliotecas virtuais. Então, usufruam, pessoal, dessas bibliotecas virtuais, elas são muito pouco utilizadas. A gente tem levantado a estatística dessas bibliotecas e a utilização realmente é pouca. E tem livros muito bons, muito interessantes, e que vocês precisam usufruir disso tudo, que é algo que a universidade fornece para vocês, certo? Então, tem algumas matérias também que eu disponibilizo, né, então, de temas atuais que envolvem assuntos tratados na disciplina. Então, eu desejo para vocês uma excelente execução de disciplina, que ela seja realmente bem aproveitada para vocês, que vocês possam usufruir e aprender, realmente perceber a importância desses recursos naturais presentes no nosso dia a dia e que, de certa forma, deixa a nossa vida melhor, certo? Então, a gente também vai entender isso, como que a evolução da utilização desses recursos naturais, que se transformam em materiais úteis, como que eles impactam no nosso dia a dia e, com certeza, deixam a nossa vida melhor. Então, um abraço para vocês, pessoal, e um ótimo bimestre. Até mais. Tchau, tchau.